Uma boa noite para todos e a paz do Senhor Jesus, nosso pastor presidente, nosso primeiro, segundo vice, pastor Jairo, né? Os demais presbíteros, Geraldo, toda a igreja, uma boa noite para todos. Aqueles que estão também a ouvir online, estão assistindo pelo YouTube, uma boa noite para vocês e a paz do Senhor Jesus. O tema dessa noite é a vitória da igreja. É um tema importantíssimo para os dias atuais, a qual a igreja do Senhor está precisando ser fortificada. E a mensagem bíblica é no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos usar nossas Bíblias. Vou fazer um resumo desse tema, para a gente entender praticamente o conteúdo dessa mensagem, é que Deus tem o controle de todas as coisas. Vamos entender isso no final desse estudo. Livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos de novo junto? Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, meu Pai, por estar nesta noite reunido com a tua igreja nesse santo lugar para ministrar sua palavra. Usa-me pelo teu Espírito Santo naquilo que lhe apraz, para aquilo que foi enviada a sua palavra, porque ela não vai sem um objetivo, mas ela vai com o objetivo é salvar, libertar e curar, exortar e edificar. Portanto, ó Deus, profetizo já a vitória desta igreja, daqueles que estão a ouvir e vendo-nos pela internet, a vitória, já profetizo um milagre para a glória do teu nome. Usa-me com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aqui, queridos, nesse texto, há um contexto, há um porquê. Isso nós temos que observar. Não só o texto, mas o que está acontecendo dentro desse contexto, dentro desse período, dessa palavra do Senhor Jesus. Podemos analisar, já de início nessa introdução, que Jesus estava dando últimas instruções, que Jesus estava predizendo a sua crucificação. Nesse interim, estava a participar também com os seus apóstolos da Páscoa. Nesse interim também, ele falou que alguém o negaria. Mas quantas vezes? Uma só, pastor? Não, 3 vezes. Então, e alguém o trairia também. Então foi um pacote de instrução, de mensagem, de alerta, despertamento dentro desse versículo. Aí ele disse assim: disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus, ele estava querendo mostrar a todos esses que eles estavam acompanhado a ele, que mesmo com todas as dificuldades que aconteceria com eles, as fraquezas, as falhas, os desânimos,
que tudo aquilo ali, Jesus estava falando, para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhas paz, no momento que ocorrer situações adversas, no momento que ocorrer tristeza, angústia, perseguição, tudo isso ele estava querendo dizer nessa palavra. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. Ou seja, ter tranquilidade. Essa palavra paz aqui ele queria dizer tranquilidade para resolver, tranquilidade para agir, tranquilidade para continuar o ministério, tranquilidade em meio à adversidade que surgiria. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele falou aqui, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu coloquei esse tema da vitória da igreja. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração que Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos dEle. Então, nele podemos confiar. No mundo tereis aflições. Eu vou frisar essa parte do mundo e aflições. De aflições eu vou dar aqui o significado dessa palavra. É um substantivo feminino. É condição de quem está aflito, angustiado, preocupado. Um sofrimento causado pelo desgosto, é o significado. Tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Excesso de preocupação, ansiedade e angústia. Então, essa é a etimologia da palavra aflição, que é do latim. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um período de aflição. Embora essa palavra foi falada para a igreja daquela época, a igreja que estava no primeiro século, mas Jesus já via aquela igreja, e Jesus já via a igreja do futuro. Jesus, seus olhos, ele tem como chama de fogo. E Deus tem todo o controle. Deus, ele tem o controle tanto da área física como da área espiritual. Nessa palavra que ele falou, no mundo, essa palavra no mundo, ele estava definindo ela como, na etimologia, uma terra habitada, ou também, aqui diz 4 vezes aparece vertida a palavra mundo no Novo Testamento, é koamoa. Esta palavra implica primitivamente a ordem, e depois também cosmo, mais usada é aion, e originalmente significa duração da vida e também eternidade, ou pode ser uma época, ou mesmo um período de tempo, não é? Ou um mundo, em sentido de pessoas, ou mundo daquela época, daquele cotidiano, daquele primeiro século. No mundo tereis aflições. Então, Jesus, ele é Deus. Então, Deus, ele fala de uma forma de duplo sentido. Quantas das vezes Jesus falava de um acontecimento simbolizando outros que viriam? Então, Deus, ele sempre trabalhou e tem o controle do mundo, o mundo físico,
o mundo dos governantes. Deus, ele sempre trabalhou e achou forma de estar com os moradores do mundo. Desde o início da formação da humanidade, do mundo daquela época. Quando fala mundo daquela época, é o local povoado daquela época. Então, quando Deus, ele tem o controle do governo do mundo físico, e Deus tem o controle do mundo espiritual. Porque vivemos dentro do mundo físico, que vemos, que apalpamos, e vivemos no mundo espiritual que não vemos. Então Deus, no seu infinito poder, sempre procurou se relacionar com o homem. Ele se relacionar, porque ele já estava acostumado a se relacionar com o homem, que eram Adão e Eva, no jardim do Éden. Deus já estava acostumado a relacionar com o homem. Deus já estava acostumado a falar com o homem. Então não é de esperar de um Deus que quer estar com o homem, que era acostumado a estar com o homem, que fez o homem. O carinho pelo homem é imenso. Então Deus ia, mesmo com a falha que houve, iria procurar um meio de falar com o homem. Porque Deus, ele fez o homem para ele estar em diálogo sempre, eternamente. E vemos que, por um motivo, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Então vemos aí já, na esfera física, Deus agindo de uma forma espetacular, extraordinária, porque Ele tem o controle de tudo. E vemos então, para a gente entender um pouco sobre o controle de Deus, porque muitas das vezes tem pessoas que entendem bem teologia, sabe tudo, mas tem pessoas que ainda não conhecem Deus de uma forma mais ampla. Então vemos que, mesmo com a falha do homem e da mulher, Deus, ele resolveu dar uma chance, porque o nosso Deus é Deus de alianças. Nosso Deus é Deus de promessa. O nosso Deus é Deus de verdade. O homem físico se manifestou pela consequência do pecado, porque o homem era um homem e a mulher eram espirituais, eram luz, as vestes deles eram luz. Olha, porque eles não viam a nudez, eles viam a glória de Deus, eles se relacionavam com Deus. A ciência, ela conseguiu atualmente fazer uma profunda separação, e ela descobriu que a matéria, ela é formada da luz, pequenas partículas quânticas. Agora que estão descobrindo, tudo físico veio da luz. Então, toda partícula física, aquele microscópio superpotente, ela quebra os prótons, quebra os nêutrons, e quando chega no limite, ela vê luz. Então, é a nossa origem.
Por isso na Bíblia você vê muito Jesus falando: eu sou a luz do mundo, não é? Fala sobre trevas, fala sobre luz. Por isso ele transfigurou com Pedro, Tiago e João no monte. É o normal de Deus, é a luz. E nós estávamos em luz, totalmente espirituais. Nosso corpo era um corpo espiritual, mas a consequência do pecado veio a morte física e a separação da presença de Deus. Mas Deus, ele sempre querendo comunhão com o homem, ele fez aliança. Nosso Deus, ele tem controle. Mesmo quando o inimigo pensa que já tem o controle da tua vida, Deus faz aliança com você de uma forma especial. Aí Deus fez, resumindo aqui, na dispensação da inocência, uma aliança com Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, 28, você que tem sua Bíblia. Diz assim: Deus abençoou-lhe e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Até aqui. É quando Deus criou um homem e a mulher. Deus criou, versículo 27, assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Criou e deu-lhes mandamento. Muitas das vezes pensamos que o mandamento só começou a acontecer no período de mosaico. Não. A aliança que Deus faz com o homem é com a sua palavra. Então ali Deus deu uma ordem de bênção para o homem e para a mulher. E eles tinham que frutificar, multiplicar e encher a terra. E a sujeitar, comandar. Deus tinha dado então no período da dispensação da inocência o poder do homem de comandar, ser o gestor do jardim, ser o gestor de todos os animais do campo. Que bom. Mas o homem foi enganado pela serpente e houve a queda. Então Deus, com seu amor ainda de fazer uma aliança, aí entrou no período, na dispensação da consciência, a qual aproximadamente durou aqui um tempo, até foi o período da expulsão de Adão e Eva do jardim, até o dilúvio. Gênesis capítulo 3, versículo 8, e o versículo 8, 22. O homem e a mulher foram retirados do jardim, porque já era um corpo estranho dentro do ambiente espiritual. Não é? Quando algo perfura seu pé, sua mão, uma parte do seu corpo, os anticorpos eles combatem contra aquele vírus ou algo estranho. Assim aconteceu com o homem e a mulher. Se tornou um corpo estranho dentro do jardim do Éden, porque ali eles estavam vendo os anjos, a glória de Deus, a comunhão de Deus, eram corpos reluzentes de luz, de glória. E quando eles pecaram, eles já passaram, a primeira coisa que eles passaram a ver, seus corpos despidos. O pecado deixa um homem nu perante Deus.
e perante o seu semelhante. O pecado destrói a moral física, social, intelectual das pessoas. O pecado traz a morte física e espiritual. Mas sempre Deus está mostrando que está no controle sobre o corpo físico e sobre a área espiritual. Quando eu falo área espiritual, eu falo o mal que cerca a área espiritual, que leva o homem para a destruição, porque o homem é a criação de Deus. Então Deus, ele abriu outra dispensação, outra aliança, que é a dispensação da consciência. Eles estavam conscientes do que fazia. E durou cerca de 1656 anos aproximadamente, no momento da expulsão de Adão e Eva até o jardim, até o dilúvio. Então essa dispensação demonstra que a humanidade fará a sua própria vontade e consciência, as quais foram contaminadas pela natureza do pecado herdado. Os 5 principais aspectos dessa dispensação são: uma maldição sobre a serpente. Houve ali a consequência, uma maldição sobre a serpente, uma mudança na condição da mulher através da gravidez, seriam as dores, uma maldição sobre a natureza, daria cardos e espinhos, imposição de um trabalho árduo sobre a humanidade para produzir alimento. O trabalho é de Deus, mas eles teriam que arar a própria terra, e a terra seria com mais dificuldade a produzir. Agora, dentro dessa dispensação da consciência, dessa segunda dispensação, 7, teve uma promessa, a promessa de Gênesis 3,15, todos conhecem, a promessa de Cristo como semente da mulher, que feriria a cabeça da serpente Satanás. Né? Todos que têm início de seminário, ele aprende essa parte, né? Essa introdução, porque é necessário entender que Deus, ele está sempre pronto a fazer aliança com seus filhos, porque Ele tem o controle de tudo, tanto da esfera física como da esfera espiritual. Gênesis 3,15, que foi prometido, né, da semente da mulher, um descendente, que é Jesus. Agora vemos a terceira dispensação, que é a do governo humano, a qual começou em Gênesis 8. Deus tinha destruído a vida na terra com um dilúvio, salvando apenas uma família para reiniciar a raça humana. Deus fez a seguinte promessa e comandos para Noé e sua família. Ou seja, agora a terceira dispensação é a do governo humano. Ou seja, Deus viu que naquela época, do período de Noé, os povos tinham se corrompido de uma tal forma que chegou às narinas de Deus. O pecado estava muito grande. Então, Deus, ele resolveu fazer um novo plano para a humanidade. Estava ali Noé. E vemos que a Bíblia diz que no governo humano somente 8 almas foram salvas, que foi Noé e sua família. E diz que ele ficou, estou resumindo, Deus ainda falou para que ele falasse o tempo para aquele povo, que aconteceria o dilúvio, 120 anos. Hoje nós não temos o dia nem a hora que Jesus vai vir, mas ali Deus, ele falou. Por que Deus falou ali? Para que os povos daquela época se convertessem.
e tivesse tempo do arrependimento. Então eles não quiseram. Noé, ele foi zombado, foi escarnecido. Mas Deus, ele tem um controle de tudo. E Deus, ele sempre vela pela sua palavra, pela sua aliança. Deus, ele é Deus de aliança. Deus é Deus de promessa. Deus tem vitória para a sua igreja. Independente do que está acontecendo, o que está passando na tua cabeça nesse momento, as aflições que você tem passado com a sua família, com sua casa, algumas perdas que você tem tido, Deus, Ele conhece o teu coração. Somos humanos, choramos, se alegramos, se desesperamos em momentos, e muitas das vezes o adversário aproveita essa oportunidade para tentar nos afastar do Senhor, porque ele sabe que quando nós se afastamos do Senhor, nós só se tornamos alvo muito fácil. Mas Deus está sempre pronto a fazer promessa, aliança. E quando Noé passou aquele período dentro daquela arca e saiu, mais uma aliança Deus estava fazendo com ele. Deus falou que não ia amaldiçoar a terra novamente daquela forma. Noé e a família deviam povoar a terra com pessoas. Eles deviam exercer domínio sobre a criação animal. Eles seriam autorizados a comer carne, porque praticamente eles eram vegetarianos. A lei da pena de morte estabelecida. Lei, então já existia lei. Tem pessoas que pensam que no período depois da inocência, consciência e direto ali, não tinha lei. Tinha lei sim. E Deus ainda falou, nunca haverá outro dilúvio mundial. E também o sinal da promessa de Deus será o arco-íris. Isso aí é a terceira dispensação no governo humano. Eu estou querendo mostrar aqui para os irmãos que há o governo de Deus dentro das descendências humanas, da linhagem humana, desde o início. A quarta dispensação é chamada a dispensação da promessa. Começou a chamada com Abraão. Muitos conhecem como a dispensação patriarcal. Começou com Abraão, ou aliança abraâmica. Vemos que Deus, ele está pronto a continuar a sua promessa, porque ele tinha o objetivo dessa semente vir um Salvador, que é Jesus Cristo, o Yeshua, a Mashiach, falado pelo povo de Israel. E outra coisa, dentro dessa aliança dispensacional, ou aliança, que Deus fez, não podemos deixar o povo de Israel de fora, porque é deles que veio o Salvador, é de Israel que veio a linhagem do Messias, que começou ali com Abraão. Uma das grandes destaques do Antigo Testamento é Abraão, respeitado do mundo cristão, o povo judeu e o povo islâmico. Todo mundo conhece Abraão, o mundo inteiro, porque ali começou a linhagem mesmo do Senhor, e um povo que o Senhor viria. Abraão, Isaac, Jacó, não podemos esquecer José também. É interessante que com Abraão começou também a comunhão do pão e do vinho.
foi Melquisedeque, rei de Salém. Quando Abraão tinha vencido os reis que levaram Ló aprisionado, e ele veio com todos os despojos, Abraão, ali, Melquisedeque, rei de Salém, foi até o encontro de Abraão, e Abraão sentiu que aquele homem ali era um homem maior do que ele, e deu o dízimo de tudo. E Melquisedeque então abençoou Abraão. Ele abençoou Abraão, em Gênesis 14, 18 e 19. Ali começou a bênção mais forte ainda com Abraão. Gênesis 14, quem tem sua Bíblia? Vamos ler aqui para a gente ter uma base. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhes deu o dízimo de tudo. Até aqui. Quem era esse Melquisedeque? Rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. Mas o sacerdócio não começou com os levitas, lá na lei mosaica, na dispensação com Moisés. Não, começou já aqui com Melquisedeque. Já tinha um sacerdote aqui. De acordo, alguns acham que ali era Jesus. Tem linhas de pensamento. Mas tem uma linha de pensamento rabínica que fala que esse Melquisedeque era uma das linhagens de Sem, que mantiveram um compromisso com a palavra de Deus e continuavam com o mandamento de Deus em evidência, de acordo com o estudo rabínico. E que esse Melquisedeque era um dos últimos daquela linhagem de homens santos que buscavam a Deus e que ensinavam a palavra de Deus. Porque o próprio Abraão era grande, mas quando viu Melquisedeque, se prostrou ao Melquisedeque, dando dízimo de tudo. E Abraão e Melquisedeque então trouxe pão e vinho. Olha a comunhão, olha a aliança que Deus estava permitindo Melquisedeque fazer com Abraão. O pão e vinho no estudo rabínico, na lei judaica, é festejado em todas as festas, antes das festas. Pentecoste, Páscoa, todas as festas judaicas, é dado pão e vinho antes. E tem um porquê. É um simbolismo religioso de que eu estou te abençoando e você é participante daquela bênção, daquela chamada. É como se o pastor presidente tivesse passando de um dirigente para o outro a chave de uma congregação. Era uma passagem, a ceia era uma passagem religiosa. Então, como Abraão conseguiu tanta autoridade e conseguiu tanta comunhão com Deus da forma que ele teve, foi porque ele foi abençoado por alguém maior, que era um sacerdote chamado Melquisedeque. E ele estava passando, Melquisedeque
a unção para Abraão. Porque não adiantaria Abraão estar com o poder financeiro que ele tinha, se não tivesse o poder espiritual da bênção de Deus. Ele seria um homem comum, se ele não tivesse essa unção. Por isso ele foi considerado o pai de uma grande nação, porque tudo colaboravam fisicamente para atrapalhar Abraão de receber a herança de pai de uma grande nação, porque a mulher dele era estéril, e ele era um homem de idade avançada. Mas veja, quando Deus tem o controle sobre o mundo físico e o mundo espiritual, não há barreiras. O próprio salmista também falou, o Salmo 110, versículo 4, desse Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Vamos ver quem é esse Melquisedeque. Aqui dá um grande estudo sobre esse Melquisedeque, mas a Bíblia não fala muito a respeito dele. Mas nós podemos pegar alguns passos dele aqui na Bíblia. 110, versículo 4. Deixa eu ver, 110, versículo 4. Diz assim: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era qualquer um. Ele tinha a unção de Deus, representava Deus daquela época. Mesmo que Salém era uma cidade de paz, o nome significava cidade de paz, cidade de justiça. Mas ela estava, podemos ver que era física, né? Não podemos espiritualizar tudo e dizer, não, ali era a preexistência de Cristo. Não podemos afirmar, porque estava falando que ele estava na cidade, estava em Salém. E poderia ser o último dos semitas, porque Abraão é da descendência de Sem. O pai de Abraão era Terá, né? Veio Abraão, Ló e o outro irmão. Mas o pai dele, a descendência de Abraão era de Sem. Então ele tinha um nome naquela época, porque Salém era Jerusalém atual. Ali estava vendo também, além da consagração de Abraão, Deus estava fazendo uma aliança de Abraão com Melquisedeque, e de Melquisedeque com Abraão. Ou seja, Melquisedeque estava também apresentando aquela cidade para ser consagrada prosseguimento da descendência de Abraão. Porque aquela cidade estava cercada de povos ímpios. Então havia ali uma comunhão dos dois. E o próprio salmista também expressou sobre ele aqui. Agora vamos ver Hebreus 5, 6. O que fala? 5, versículo 6. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está falando de Jesus. Agora está mostrando que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus, ele não veio do sacerdócio levítico. Ele veio do sacerdote de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o sacerdote é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não é dada só para o povo judeu, mas para todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que ter a lei, temos que ter entendimento da lei, como o povo israelita. Temos que ter um entendimento dos salmos, sim. Temos que ter entendimento dos profetas, sim. A antiga aliança, Antigo Testamento, sim. Porque
ele complementa com o Novo Testamento. Porque tem pessoas que, não, eu só quero o Novo, não, mas você tem que ter também o conteúdo do Antigo Testamento. Vejamos, vamos pular aqui. Então, a quarta dispensação, a terceira dispensação do governo humano, a quarta dispensação, para a gente pular, chegou Abraão, Isaac, Jacó, José, aí vem aqui, a quinta, a promessa que Deus deu a Abraão. De Abraão viria uma grande nação, né, a quarta dispensação. De Abraão viria uma grande nação, que Deus abençoaria com prosperidade natural e espiritual, ou seja, a parte física e espiritual dele seria próspera. Deus faria o nome de Abrão grande. Deus abençoaria aqueles que abençoassem os descendentes de Abraão, e amaldiçoaria aqueles que os amaldiçoassem. Veja como é forte essa comunhão que ele teve com Melquisedeque, essa bênção que ele recebeu para a sua posterioridade. Em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso realiza em Jesus Cristo a sua obra de salvação. E também teve o sinal da aliança, que é a circuncisão. Lá teve um sinal. E essa aliança foi repetida para Isaac e Jacó. Está confinado ao povo de Israel, e 12 tribos de Israel até hoje. A quinta dispensação, chamada dispensação da lei, durou quase 1500 anos, do Êxodo até a suspensa morte de Jesus Cristo. Essa dispensação continuará durante o milênio. Provavelmente vai continuar durante o milênio, porque no milênio vai ter o reinado de Jesus com o povo de Israel. A igreja, Jesus e Israel. A sexta dispensação é que vivemos hoje, aqui que eu queria chegar. A sexta dispensação é que vivemos hoje, é a dispensação da graça. Então, vira, da onde eu percorri, para a gente chegar até aqui. A dispensação da graça, ela começou com a nova aliança no sangue de Cristo. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 22, 20. Eu tenho resumido bem aqui, porque se for falar tudo aqui, não tem como. Lucas 22, 20. É só uma base. Você que quer fazer um seminário, não é? Você que vai começar o primeiro ano aí, aproximadamente, um básico, um médio, você vai ter que pegar tudo isso aqui, sobre dispensação, as 7 dispensações, as 7 alianças, não é? Aprender muito sobre Abrão, que é o pai exaltado, aí mudou o nome para Abraão, pai de uma grande nação, né? Vai ter que aprender tudo isso, porque é importante você conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, né? Você precisa estar apto para poder ensinar. Diz assim, Lucas 22, 20. Semelhantemente, pegou o cálice da ceia, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Veja, a sexta dispensação é a dispensação da graça. É a dispensação do favor imerecido de Deus. É aqui que está iniciando Gênesis 3,15. Não lemos Gênesis 3,15, né? Vamos ler Gênesis 3,15 para você ter uma base. Gênesis 3,15.
alguns dos irmãos, a maioria dos irmãos tem habilidade na Bíblia, é fácil falar de cabeça, de só o versículo e capítulo e tá bem. Mas tem irmãos que têm necessidade de procurar, né? E é bom, porque você vai ficar hábil na palavra de Deus. Gênesis 3,15 diz assim, é a primeira promessa feita após a queda, tá bom? Só para a gente entender o que estamos falando. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o quê? Está falando de quem aqui? Quem é que vai ser a semente da mulher? Jesus. Irmãos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é cristocêntrica. A Bíblia fala de Jesus desde o início. A Bíblia fala dos reinos mundiais. A Bíblia. Atualmente, a Bíblia está sendo usada pelos cientistas, pastor. Não era. A ciência fugia da Bíblia. Mas agora a ciência está usando a Bíblia. Principalmente a arqueologia. Porque pela Bíblia eles estão achando lugares que estão enterrados nas cidades subterrâneas de Jerusalém e fora as outras cidades que estão na Bíblia, que eles não têm registro, mas na Bíblia eles vão lá, vamos procurar, vamos caçar, e acham. Então, poucos dias agora, pouco tempo, acharam o local debaixo de Jerusalém, aonde estava o primeiro altar, a qual Abraão esteve com Melquisedeque. Acharam. Tudo está corroborando para ser esse o local, bem lá no fundo, porque eles foram correndo atrás de registro, né? E foram vendo, porque o templo hoje só está uns pedaços, e ali, pela localização bíblica, eles vão lá e acham. E acharam pouco tempo esse local, ainda está em terra batida, tem um altar enorme, e ali os arqueólogos dizem que é o local onde teve a primeira comunhão do pão e do vinho, e a bênção de Melquisedeque para Abraão. E a bênção que teve para aquela cidade, Jerusalém. Então, irmãos, aqui eu queria chegar sobre a promessa de Deus, o controle de Deus no mundo físico e o controle de Deus no mundo espiritual. A vitória da igreja está em saber que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ele fala o mundo, ele fala o sistema. Ele fala o sistema, porque o sistema cai aos pés dele. E aqui em Lucas 22, versículo 20, está falando já da maior das alianças, da sexta aliança, que é a aliança da graça, do favor imerecido de Deus. Começou pelo Senhor Jesus, porque já estava prometido lá em Gênesis, de uma semente de uma mulher, tudo falando sobre Jesus, tudo falando sobre a promessa. Um dos maiores profetas messiânicos era Isaías, e Isaías já estava vendo o Messias, de toda forma que ele viria de uma virgem, viria para salvar Israel. Falou das aflições do Senhor Jesus. Isaías, ele relatou claramente sobre o Salvador. É só você ver lá
em Isaías, né? Sobre isso. Você vai ver que Deus não deixa nada acontecer sem antes revelar os seus servos profetas. Então a sexta dispensação foi muito esperada, muito buscada, que é a dispensação da graça. Quando houve a dispensação da graça, aconteceu uma pausa no mundo, no relógio do mundo. Porque o povo escolhido, o povo de Israel, o povo eleito, o povo de Israel, o povo chamado para ensinar as nações, o povo de Israel, a aliança com o povo de Israel, tudo era para Israel. Quando Jesus veio, ele veio na lei, ele não aboliu a lei. Quando uma mulher veio até ele, ele falou que ele falou que não veio distribuir, podemos dizer assim, aos cachorrinhos. Mas a mulher falou: os cachorrinhos também comem da migalha do seu Senhor. Ou seja, Jesus estava falando: eu vim para o povo de Israel, não para os gentios ainda. Mas então, quando Jesus veio para os seus não receberam, mas os que o receberam, ele fez seres filhos de Deus. Então houve uma pausa no relógio mundial, porque Deus tem um controle da esfera física e da esfera espiritual. Deus parou o relógio e falou: vou dar um tempo agora, uma oportunidade para os gentios. A primeira coisa, quando Jesus ressuscitou e falou: todo poder foi me dado no céu e na terra. E Jesus falou ainda: pregar o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, por aquele que não crê será condenado. Começa por Jerusalém, Judeia, Samaria, agora Jerusalém, Judeia, Samaria, agora até os confins da terra. O leque se abriu na dispensação da graça, o favor imerecido de Deus. Porque o amor de Deus é muito grande por mim, por você, pelas nações. E tudo já está pronto para a igreja do Senhor. Não podemos extinguir o povo de Israel no arrebatamento. Não só a igreja, mas a igreja é também o povo de Israel. A igreja é todas as nações. Todas as nações estão debaixo da bênção do Senhor. Mas pastor, muitos deles não se converteram, mas muitos deles já se converteram. Muitos deles estão na sinagoga ou na congregação judaica cristã. Há uns 2 anos atrás tinha quase 150 congregações judaica cristã. Recebe o batismo com o Espírito Santo, prega sobre Yeshua, prega o Torá, eles pregam a lei, os salmos, os profetas, e pregam o Novo Testamento, adoram o apóstolo Paulo, e eles estão junto da igreja do Senhor. Então essa dispensação da graça, queridos, ela começou na vinda de Jesus, no nascimento, e começou a dar continuidade ali na pregação do Senhor após o batismo. Os milagres começaram a acontecer, e ela iniciou fortemente após a morte e a ressurreição do Senhor. Ali a igreja iniciou. A igreja gentílica, a igreja com gregos, romanos, com os povos daquela época, nações daquela época, o mundo daquela época. Começou ali um grande movimento das boas novas do Senhor. E o povo de Israel está dentro, porque é deles que veio o Messias, é deles que veio o Salvador. Muitos não creem, mas muitos creem já.
Isso é um sinal para a segunda vinda do Senhor. O relógio do tempo é Israel, Jerusalém, Terra Santa. Os sinais já começaram lá em 1948, da reunião do povo como nação, que estava espalhada pelo mundo. Ali começou a florescer os seus galhos, os seus ramos. Começou o início da aproximação do Senhor para arrebatar a sua igreja. O primeiro século era tomado de uma euforia espetacular para a vinda de Cristo. Eles achavam que Jesus ia vir ali. Mas Deus permite, por quê? Para que a pessoa sempre tenha ânimo, tenha perspectiva, né? Em buscar. Porque buscar o Senhor enquanto se pode, deixar invocar enquanto está perto. Não sabemos o dia nem a hora que há de vir o nosso Senhor. O Senhor, Ele está permitindo o tempo para poder salvar também vidas. Mas Deus, Ele não está tardio, porque Deus, Ele tem o controle de tudo. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Deus tem o controle das nações. A 7ª dispensação é o reino milenar. Nós não vamos falar. Após o arrebatamento da igreja, depois vai voltar para reinar com o povo de Israel, a igreja e o povo de Israel. Mas enfim, nós queremos agora, está pronto agora, ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. 1 Coríntios, acho que 15:50, 2. O arrebatamento da igreja está aí. A vitória da igreja está concretizada. Não tem outra. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Deus tem o governo tanto físico, Deus tem o governo espiritual. Já está decidido. Estou resumindo aqui. Está resumido por Deus. Está resumido por Deus o final de tudo, queridos. Eu poderia falar com os irmãos sobre um tópicozinho do livro de Daniel, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, Daniel, você que tem sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia, para a gente ter uma base. Versículo 27, para você ter uma base de que tudo está no controle de Deus, o governo físico de rei, imperadores, e o governo espiritual. Além de estar no controle de Deus, já está tudo determinado. Jesus falou em João, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não dará em treva, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele estava falando que além de ser luz de conhecimento e poder, ele nos transforma em luz também, conforme nós o aceitamos, conforme nós o buscamos. E ele faz a sua palavra virar luz para a gente, e ele revela o profundo e escondido, porque não há nada oculto que há de revelar, nem escondido que há de saber. Seja qualquer época, Deus está sempre revelando sua vontade, o seu desígnio. Diz aqui o 27, respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir. Mas há um Deus nos céus, a qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias.
O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Ponto. Ele sabe, o rei não falou que sonhou, podemos observar, analisar isso. Ele não falou que sonhou, tanto que todos os sábios, os magos, os feiticeiros do seu reino, eles estavam condenados à morte, porque ninguém falava qual era o sonho do rei. Imagina. Nosso Deus controla a área física, a área espiritual, o nosso Deus controla reino, o nosso Deus controla reis, o nosso Deus controla impérios, o nosso Deus controla emocional, o nosso Deus controla a dor, o nosso Deus controla a enfermidade, o nosso Deus controla o Covid-19, o nosso Deus controla a morte, o nosso Deus controla, aleluia, tudo que Ele quer controlar, porque tudo está na mão dEle. Porque a igreja é vitoriosa, a igreja já é vitoriosa. Mas há um Deus nos céus, ó rei, qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Deus poderia usar Daniel ou Mesaque, Sadraque e Abednego para pregar sobre um sonho, mas não, Deus escolheu logo um homem, um rei, um imperador, que nem temente a Deus era. Por quê? Ele escolhe quem Ele quer, porque Ele tem o controle. Antes de Ciro nascer, 150 anos atrás, Isaías já estava falando dele, que ele ia ter um imperador chamado Ciro, que ia livrar o povo de Israel do cativeiro babilônico, quando tivesse chegando os 70 anos do cativeiro. Até a data de cativeiro foi dada exatamente conforme falado. Chegaram ao pé do ouvido do rei Ciro e falaram: rei Ciro, está escrito de ti lá 150 anos atrás. Quem? Deus Todo-Poderoso, que tem controle de tudo, que é para você libertar o povo, ir libertando e ajudar. Se você ver a história, Ele deu muita coisa, riqueza, Ele deu tudo para ser reconstruído o templo. Porque Deus, ele tem o controle de tudo. E aqui Nabucodonosor, Deus deu revelação a Nabucodonosor para que ele, um homem que tinha uma moral mundial naquela época, das nações daquela época, ele mandava em todo mundo daquela época. E se ele se convertesse, qual era a intenção de Deus? Muita gente vai se converter, ele vai temer a mim e o povo vai ser abençoado. Então Deus, ele quis mostrar a Nabucodonosor o seu amor. E mostrou a Nabucodonosor uma estátua. Resumindo dessa estátua, para a gente ter uma base aqui. Resumindo dessa estátua, a cabeça de ouro. A cabeça de ouro que estava mostrando ali era a própria Babilônia daquela época. Aqui diz, olha, tu és rei dos reis, verso 37 a 38. O Deus do céu concedeu-te domínio, poder e força e glória. Tu és o cabeça de ouro, versículo 37 a 38. Porque esse era o sonho que Nabucodonosor tinha visto. Então, Daniel estava falando o sonho dele, literalmente. Porque o Deus do céu tem poder de revelar tudo. A Babilônia, que o estudo diz, que foi muito simbolizada pelo ouro. Sua principal divindade era Bel-Marduk, uma imagem de ouro. Então Nabucodonosor ficou todo cheio, quando falou que a cabeça de ouro era ele. Contudo, o Império Babilônico não duraria para sempre. Passariam 70 anos, de 609 a.C. a 539 a.C., ele seria derrotado por outro poder, simbolizando peito e braço de prata. Na estátua, o peito e os braços eram de prata. Aqui diz, depois de ti surgirá um reino. Versículo, capítulo 2, 39, e capítulo 5 e 28, diz, depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu reino foi dividido, entregue aos medos persas. Então o reino de Nabucodonosor seria dividido para os medos e persas.
Com a prata inferior ao ouro, o reino que seguiu Babilônia era inferior em riqueza e luxo e ostentação. Mas como o peito e braços são maiores que a cabeça, esse império que sucedeu ao domínio mundial foi maior em expansão. Aí já sabemos a história dos medos e persas. Aqui, o ventre de bronze da estátua representava o domínio da Grécia. E Alexandre o Grande, rei da Grécia, Daniel capítulo 8, versículo 21, sabemos que aos 33 anos de idade liderou os gregos para conquistar os medos persas na batalha de Arbela, em 331 a.C. O Império Grego permaneceu até 168 a.C. Os soldados gregos se distinguiam por sua armadura de bronze, seus capacetes, escudo e machado, e eram de bronze. Ponto aqui para a gente entender. Irmãos, todos esses reinos eram de impérios que comandavam tudo. E todos eles, Deus estava revelando na estátua que Nabucodonosor teve visão. Olha assim, parecendo simples, mas todo mundo daquela época e todo mundo vindouro estava sendo vista, discernida nessa estátua. E todos esses impérios e reinos que surgiam, muitos deles se levantavam contra Deus. E todo o governo físico que se levanta contra Deus, ele cai. E Deus mostra a queda desses reinos, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus não é o Senhor, ela cai. Porque Deus é Deus que quer ser exaltado. Deus não dá sua glória ao outro. O primeiro império que foi emergido para disputar com Deus foi o Império Babilônico, lá no tempo de Nimrod. E ele tentou fazer uma nuvem, uma torre que ia à nuvem. O objetivo dele é para sobreviver nas enchentes que viessem do céu. E lá em cima ele se denominou Deus, com toda a sua família. Então eles ficavam lá em cima dos pátios e se decretavam deuses para os povos que ficavam embaixo. Então isso abominou-se aos olhos de Deus. E houve a confusão, houve a confusão para não construírem, e o império de Nimrod caiu. Mas ali continuou-se aquele império. Por quê? Esse império era absorvido pelo mal. O mal, o adversário, ele usava esses impérios para tentar abafar a vontade de Deus. Mas ele sempre levanta para cair. Perna de ferro. Finalmente haveria um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruiria e quebraria todos os outros. Daniel capítulo 2, 40. Aqui que eu queria chegar também. Por quê? Nessas pernas de ferro, nesse reino da perna de ferro, já chegou, para você ver a distância, o período de Jesus, quando veio. Quem é que estava comandando? Roma. Então, quem comandava ali, simbolizando as pernas de ferro daquela estátua? Roma. Aquela estátua praticamente era um mapa de Deus, do início, do meio e o fim da humanidade. Tudo está no controle de Deus, querido. Jesus veio com Roma. Roma estava perseguindo os cristãos. Roma praticamente matou Jesus na cruz do Calvário. Mas tudo estava sendo permitido por Deus, porque Jesus estava ali pagando um preço que nós deveríamos pagar, e estava exercendo o que estava em Gênesis 3,15. Mas havia ali, naquelas pernas de ferro, Roma controlou aproximadamente, depois de Cristo, uns 500 anos, 400 e poucos anos. Ela era violenta. Ela era um império brabo, violento, intolerante. E eles se intitulavam Césares, deuses. Se você vê sobre história da igreja, o que eles fizeram com os cristãos, não tem como contar. Foi muitas coisas que eles fizeram.
com os cristãos do primeiro século, segundo em diante, até a queda deles. Mas Deus mostra que tem um poder sobre Roma, que tem um poder sobre os impérios. Então, até na descrição desse quarto poder, estava previsto que ele se levantaria contra Jesus, já estava escrito por Daniel, que esse quarto poder, que suscitaria, que se levantaria, ele se levantaria contra o príncipe. Vamos ver Daniel 8:25, irmão, para a gente fazer o fechamento daqui, estamos terminando. Daniel 8:25, 8 versículo 25, deixa eu ver, 8:25, Daniel, pulou aqui, diz assim: pelo seu entendimento, olha, o entendimento daquele reino, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, que era Jesus, mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. Foi a visão que Daniel teve. Tudo está escrito, revelado, profetizado, para mim e para você, que é a luz do mundo, sal da terra. O início, o meio e o fim, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele revelou tudo. Então, profetas, salmos, leis, salmo e profeta, nós temos que ler o Antigo, temos que ler o Novo Testamento. E diz aqui, a autoridade romana durou até o 5º século da nossa era, quando as tribos bárbaras provenientes do norte invadiram a Europa. Agora, pés e dedos de barro. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Também esse reino em parte forte e igual frágil. Daniel, e diz aqui, a divisão do Império Romano pelos bárbaros ocorreu em 476 d.C. Roma foi dividida em 10 estados separados distintos. É a exata quantia dos dedos dos pés da estátua. Nós estamos embutidos nesses dedos dos pés. Pastor, onde nós estamos lá no período da estátua, daquele mapa? Nós estamos nos dedos daquele mapa, que é aquela estátua. Nós estamos nos dedos da contagem bíblica do final de tudo. Porque o povo de Roma foi espalhado, o Brasil não existia. Nós somos um país criança, bebê, 500 e poucos anos, não é? Então o mundo daquela época era o Oriente Médio, né? Inglaterra, França, Portugal, Espanha, né? Roma, que se dividiu em vários, e de lá vieram para cá, para a América Latina, os missionários, né? Então, assim, estamos aqui para a glória de Deus. Mas aqui no finalzinho, irmãos, né? No finalzinho fala sobre outra coisa, para a gente fechar. Aqui diz que estava observando, olha, uma pedra soltou sem auxílio de mão, atingiu a estátua dos pés, a estátua nos pés esmigalhou, o ferro e o barro, o bronze e a prata, e o ouro o pó, e o ouro viraram pó. Daniel capítulo 2, 34 e 35. O vento os levou, passaram a não existir, sem deixar vestígio. A pedra que atingiu a estátua encheu toda a terra. Essa pedra, ela foi tirada, ela foi tirada de um lugar e foi lançada. Não faz parte da estátua, é um corpo estranho, mas um corpo estranho especial, porque não foi feita por mãos humanas. Versículo 34, soltou-se,
ela se soltou do céu. Jesus se soltou do céu, do seu reino, do seu poderio, e destruiu esses reinos, que não passam mais a existir. Aleluia. Ele esmigalhou toda a existência dos reinos que passaram, e ele encheu toda a terra, e estabelece um reino que será jamais destruído, e será eterno. Está aí, irmãos, a vitória da igreja, porque tudo está no controle de Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu todo o sistema. Tudo já está concluído. O reino de Deus já está biblicamente estabelecido. O reino de Deus vai substituir todos os impérios que vieram. O império, tanto físico como o império espiritual. Porque atrás do império físico, há um império espiritual. Quando Daniel estava orando, ali fala que o rei da Pérsia foi tentar impedir, mas ali estava falando sobre seres espirituais, que veio Miguel e batalhou contra aquele ser. Então, em cada reino e nações, há reinos espirituais, mas eles já estão debaixo dos pés do Senhor, porque muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor livra. A igreja esperava Jesus no primeiro século, não veio, mas Deus tem um plano já preparado, seja na morte do teu corpo, seja na tua aflição, no teu sofrimento, na tua dor. Deus está fazendo algo dentro disso aí. Porque não adianta pregar só prosperidade, tem que pregar a Bíblia. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, meu xará, segundo a tradição, foi martirizado na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. Foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo no tacho de óleo fervente, mas nada sofreu. Deus o livrou como fez os moços na fornalha de fogo ardente. Depois foi exilado para Patmos, e lá Deus usou ele poderosamente para falar sobre o Apocalipse, porque não era hora de morrer ainda. Ele foi o último a morrer, em 98 aproximadamente, depois de Cristo. Paulo foi 68 mais ou menos, aproximada, depois de Cristo. Paulo e depois foi ele. O primeiro mártir foi Estevão. Vemos Filipe, que conforme a genealogia dos apóstolos, morreu de morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto num saco, lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia, foi martirizado e morto. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte na Tirol, na Etiópia ou Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, ele relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar Cristo. Tadeu se diz a respeito dele que foi sepultado em Beirute, no Egito. Simão, o Zelote, segundo a tradição, trabalhou do norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. Judas, sabemos que se enforcou. Então, irmãos, todos eles esperaram a vinda de Cristo, mas morreram o seu corpo físico. Mas saibam que Deus tem o controle do corpo físico, tem o controle do corpo espiritual. Deus tem o controle das nações, Deus tem o controle dos reinos, Deus tem o controle dos imperadores, Deus tem o controle dos impérios, Deus tem o controle da vida, Deus tem o controle da morte. Não abandone o Senhor, porque a igreja é vitoriosa. Por mais que tu esteja passando dificuldade nesse período, irmão, essa dificuldade te elevará para algo maior. O que importa é que o teu nome esteja escrito no livro da vida.
E você venha falar igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a fé. Essa é a nossa esperança. A trombeta pode soar, a última, agora, ou mais um tempo, não sabemos, mas muitos da igreja do Senhor já estão sendo colhidos, já estão sendo retirados dessa terra. Nós não sabemos o dia da manhã, então, não podemos parar, não podemos desanimar de vir à igreja, não podemos se afastar do Senhor, porque essa é a hora da noiva estar pronta. Jesus é judeu, veio judeu, todo o seu ritmo era judeu, e a vinda dele é como um casamento judeu. Ele vai, paga o dote pela noiva, ele vai e viaja, e a noiva fica pronta esperando, e depois ele vai preparar lugar, casa, mas já é casado, não tem um noivado, ele fez o contrato, já está casado. Jesus está casado comigo e com você. João 14, não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim, na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim, vou te preparar lugar. Tudo que ele fez foi o contexto judaico, ele foi preparar lugar, mas já está casado conosco, e quando o noivo vem, os amigos do noivo falam: ele está vindo, gritam, e ela está lá com a lamparina acesa, e ele recebe ela, mas primeiro tem que ter autorização do pai, o pai tem que autorizar a núpcia, o pai tem que autorizar Jesus a falar: pega a minha igreja, arrebata a minha igreja, leva a minha igreja, aleluia. E quando ele vem, a noiva, o amigo da noiva grita, porque já está, sabe aproximadamente quando o noivo vai vir. Eles têm uma base, a igreja tem uma base da vinda de Cristo, já está casada conosco, porque o noivado judaico é casamento, não pode trair, não pode adulterar, já está casada. Vem, e ali ele pede o pai da moça, ele permite, então ele faz 7 dias de festa, as bodas do cordeiro, o casamento da igreja no céu, numa esfera do céu, e ele casa com a igreja. Isso que estamos esperando, querido, é só seguir a tradição lá, o ritmo lá, e ver que ele está dando sinais. Quem está de pé, ore para que não caia. Olha, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou tudo, porque ele já via a promessa que estava dita da vitória, porque a vitória é nossa, operando Deus. Seja firme e constante, sempre abundante, sabendo que sua caminhada não é em vão no Senhor. Obrigado, meu pastor.